A educação é uma das áreas que mais tem sofrido cortes nos últimos anos, desde o golpe que retirou Dilma Rousseff da presidência. Com a vitória nas urnas do presidente Lula, a retomada de políticas públicas de educação é um respiro para os profissionais da área, mas os desafios ainda são grandes. Confira na reportagem de Camilo Mota. Desde 2018, quando Bolsonaro assumiu a presidência, o Ministério da Educação vem sofrendo cortes que já totalizaram quase 6 bilhões e 700 milhões de reais a menos para o MEC. A pasta prioritária para o desenvolvimento do país teve um salto de 18 bilhões de reais de investimentos a partir do primeiro governo Lula para 126 bilhões em 2015. Mas a proposta orçamentária de 2023, apresentada no Congresso, prevê um corte de mais 7 bilhões no ano que vem. Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirma que houve nos últimos 6 anos a privatização do acesso ao ensino, contrário à própria Constituição Federal. A educação brasileira passou nos últimos anos por um processo de desconstrução de suas políticas estruturais, especialmente por conta da política de austeridade da Emenda 95 do teto de gastos, que continuou vigente e foi agravada por uma série de cortes que vai na contramão do Plano Nacional de Educação, que chega no seu 8º ano em 2022 com nenhuma meta cumprida integralmente. Houve um processo de construção de políticas como militarização das escolas, de exclusão, ao contrário de uma política de educação inclusiva, e também uma agenda de promoção de privatizações, não só em âmbito de mercantilização da educação, mas também de uma agenda que prioriza o escola sem partido ou a educação domiciliar, por exemplo, que são agendas ultraconservadoras e que vão na contramão da educação como direito. Além disso, a omissão no enfrentamento à pandemia e a fragilização do acesso à educação por causa da falta de equipamentos e internet resultou na evasão de 4 milhões de estudantes durante a Covid-19. Os mais afetados, novamente, foram os estudantes das classes D e E. A professora doutora Sônia Krupa ressalta a promessa de recuperação do Pacto Federativo para que Estado, governos e municípios dialoguem com o intuito de garantir o direito à educação, única forma de fortalecer os recursos e as deficiências do ensino. A questão da segurança alimentar, que está diretamente ligada ao programa de alimentação escolar, que foi super fragilizado. Mas também os outros programas do FNDE. Em especial, o governo não deu a menor importância para a situação de fragilidade que as escolas ficaram com a pandemia. Então, nós temos que, outra vez, colocar isso na ordem do dia e ver como é que nós vamos fazer essa retomada, a ampliar aquilo que é responsabilidade federal, o atendimento aos jovens, ao ensino superior, à pesquisa, à ciência e tecnologia e o apoio em regime de colaboração a estados e municípios no que diz respeito à educação básica. Então, não é só atualizar o ProUni e o FIES. Muito mais do que isso, em especial na formação de professores. E enfatizou que é preciso a retomada do Mais Educação Federal, permitindo a abertura das escolas para atividades culturais e que elas sejam integradas à sociedade. Não basta a gente ter a escola cumprida e os jovens sem oportunidade de emprego, de trabalho, de renda dignos. As escolas têm que abrir aos finais de semana. Nós temos que estimular as ações de cultura nas escolas nos finais de semana. O governo federal tinha feito na gestão do Lula e da Dilma o Mais Educação Federal, que propunha isso. É preciso recuperar em outras bases o Mais Educação, que já no final do governo da Dilma estava entrelaçado com mais cultura. Então veja como é importante a cultura das quebradas, que Lula tanto fala. Pois bem, então as escolas estão nas quebradas. Se há um equipamento que está em todo lugar, é escola. Andressa ressalta que o avanço da direita no Congresso vai trazer um cenário mais difícil, mas que conta com as frentes já consolidadas e compromissadas com a educação. A possibilidade de diálogo com o novo governo é um alívio necessário para garantir novamente a educação
como direito e pilar da democracia. O nosso trabalho no Congresso vai ser muito duro, vai continuar muito árido. A gente tem o desafio de regulamentar o Sistema Nacional de Educação, de terminar a regulamentação do Fundeb, o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e um desafio estrutural que é o de construção do novo Plano Nacional de Educação, que tem validade em junho de 2024, ou seja, daqui a menos de 2 anos. Nesse momento de um novo presidente, pós esses anos todos, né, que não começaram com o governo Bolsonaro, mas começaram com o golpe em 2016, a gente volta a ter espaço e respiros para conseguir avançar na incidência pelo direito à educação dentro de um campo democrático. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.